Olá, como vão? Eu sou o Rafael Cajazeira e você está no Tecnologia das Coisas. E sejam bem-vindos ao canal. Se inscrevam, aperte o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal e fique à vontade para deixar um comentário. E se gostar, deixe um joinha, pois é muito importante para reforçar o canal. E se puderem, compartilhem com seus amigos e vamos para o vídeo. A urna eletrônica tem 26 anos, lançada no ano de 1996. Esse notável equipamento será o protagonista de mais uma eleição que ocorrerá aqui no Brasil. A máquina veio para fazer a coleta de votos no país e o objetivo sempre foi eliminar a fraude nos processos eleitorais, afastando assim a intervenção humana. Sendo então uma grande revolução no processo eleitoral brasileiro, o voto eletrônico veio para que o cidadão exerça seu direito democrático na escolha de seus representantes. A história do voto no mundo se deu início com um regime conhecido hoje como democracia. O termo democracia tem origem grega, democracia, demo povo, e cracia governo, e quer dizer governo do povo. Ele surgiu na Grécia Antiga, mais especificamente em 510 a.C., nas cidades-estados de Atenas, quando um certo político grego de nome Clístenes, considerado o pai da democracia ateniense, foi o responsável por liderar a primeira experiência democrática da Antiguidade Clássica, em uma rebelião que derrubou então um tirano. A partir daí, a região de Atenas foi dividida em 10 unidades, que eram chamadas de demos. Com isso, os cidadãos comuns eram selecionados aleatoriamente para ocupar cargos na administração e no judiciário do governo. Essa prática política foi a responsável por desenvolver o regime democrático, como é conhecido atualmente, e influenciou instituições políticas das várias partes do mundo. A democracia representativa é o tipo mais comum nos governos democráticos, incluindo o Brasil. O povo elege por meio do voto os representantes que ocupam os mais diversos cargos políticos, chamados de mandado político. Esses são responsáveis por tomar as decisões que impactam na vida dos cidadãos durante um período determinado. Esse é o tipo mais comum nos governos democráticos, incluindo no Brasil. Na democracia representativa, o povo elege por meio do voto os representantes que ocupam os mais diversos cargos políticos, chamado de mandato político. A história do voto no Brasil começou 32 anos após Cabral ter desembarcado no país. Foi no dia 23 de janeiro de 1532 que os moradores da primeira vila fundada na colônia portuguesa, São Vicente, em São Paulo, foram às urnas para eleger o Conselho Municipal. A votação foi indireta. O povo elegeu 6 representantes, que em seguida escolheu oficiais do Conselho. Era proibida a presença de autoridades no reino nos locais de votação, para evitar que os eleitores fossem intimidados. As eleições eram orientadas por uma legislação de Portugal, o Livro das Ordenações, elaborado em 1603. Somente em 1821, as pessoas deixaram de votar apenas em âmbito municipal. Na falta de uma lei eleitoral nacional, foram observados os dispositivos da Constituição Espanhola para eleger 72 representantes junto à corte portuguesa. Os eleitores eram homens livres, diferentemente de outras épocas da história do Brasil. Os analfabetos também podiam votar. Os partidos políticos não existiam e o voto não era secreto. Com a independência do Brasil de Portugal, por ordem de Dom Pedro I, foi organizada a primeira legislação eleitoral brasileira, que foi empregada na eleição da Assembleia Geral Constituinte de 1824. Nos períodos colonial e imperial, havia o voto por procuração. Não existia o título de eleitor e as pessoas eram reconhecidas pelos membros da mesa apuradora e por testemunhas. Agora com muita atenção. Em decorrência de corrupção e fraudes eleitorais, em 1842 foi impedido o voto por procuração. Em 1881, através da Lei Saraiva, foi instituído o título de eleitor. Porém, esse documento não era muito legítimo, pois não possuía a foto do eleitor. Era, por consequência lógica, um processo eleitoral conduzido, que não vislumbrava em acesso algum o direito do exercício de cidadania e democracia. Já em 1889, a República do Brasil foi proclamada, encerrando assim o período imperial.
O interessante dizer que a palavra república deriva do latim e significa coisa pública. Portanto, nessa época, o voto ainda não era direito de todos, pois os analfabetos, mendigos menores de 21 anos, mulheres, soldados rasos, indígenas e membros do clero estavam proibidos de votar. O voto direto para presidente e vice-presidente apareceu pela primeira vez na Constituição Republicana de 1891. Prudente de Moraes foi o primeiro a ser eleito dessa forma. Foi após esse período que se instalou a chamada política café com leite, em que um governo era ocupado alternadamente por representantes de São Paulo e Minas Gerais. O chamado período da República Velha, que se estendeu até o final do Império, até a Revolução de 1930, foi marcado por eleições ilegítimas. Agora vejam algo de extrema atenção. As fraudes e o voto de cabresto eram muito comuns. O voto de cabresto era uma espécie de compra de votos com utilização da máquina pública, ou seja, dinheiro público. Este tipo de prática era muito recorrente no interior do Brasil, como característica do coronelismo. Com isso, as manipulações políticas das urnas em eleições eram recorrentes. O que muitas vezes acontecia era que as eleições deixavam de ter relevância para a população. Eram simplesmente uma forma de legitimar as elites políticas estaduais. Elas passaram a ser fraudadas descaradamente, de uma maneira muito mais intensa do que no Império. Nossa atual fase democrática ainda é recente. Foi iniciada após a abertura política que teve seu ápice pela primeira eleição presidencial em 1989, após o fim das eleições indiretas que prevaleceram no período da ditadura militar. No período inicial da República, entre 1889 e 1894, o país foi dominado pelos setores militares. Com isso, tivemos um dos maiores retrocessos do Brasil, o golpe militar de 1964, que trouxe a proibição do voto direto para presidente da República, tirando dos brasileiros o direito de cidadão e de democracia. Esse retrocesso se estendeu para os anos seguintes de 60 e 70, com a ditadura e o bipartidarismo, fazendo que emissoras de rádio e televisão fossem fechadas, e tudo que se produzia em termos de comunicação era censurado, com os chamados anos de chumbo, década de 70. Quando chegamos à década de 80, o movimento das diretas já ganhou força. Uma das lideranças, Ulisses Guimarães, na época conhecido como Senhor Diretas, tornou-se um dos maiores oponentes ao regime militar. Em 1985, Tancredo Neves, primeiro presidente civil após o golpe de 64, assinalou o fim do regime militar e o princípio da redemocratização no país. Com a morte de Tancredo, assume José Sarney. Algo importante mencionar que no mesmo ano de 1985, criou-se uma emenda constitucional que restituiu as eleições diretas para presidente. Essa emenda também outorgou o direito de voto aos maiores de 16 anos e os analfabetos também passaram a votar. Proclamada em 1988, a nova Constituição estabeleceu eleições diretas com 2 turnos para a presidência. Exclusivamente em 1989, o brasileiro voltou a indicar pelo voto direto o presidente da República. O país concretizava com esse evento a democracia. Em resumo, a apuração dos votos no Brasil poderia levar meses, como era no período da República Velha de 1889 a 1930. Antes de 1932, não existia a justiça eleitoral e as votações eram organizadas pelos chefes políticos de cada estado, validadas pelo Congresso. O Código Eleitoral de 1932 já previa o uso de uma máquina de votar, a ser regulamentada pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Mas isso apenas aconteceu 64 anos depois. A transição para as urnas de lona apenas foi possível com a informatização dos cadastros dos eleitores na Justiça Eleitoral, que se iniciou em 1985. Essa informatização possibilitou a criação de um banco estruturado de eleitores. Em 1994, o Brasil viu pela primeira vez a Justiça Eleitoral processar os resultados das eleições por via eletrônica.
Segundo a notícia do jornal O Estado de São Paulo, esperava-se que o TSE anunciasse o nome do presidente da República em 3 dias. Entretanto, o resultado foi anunciado uma semana depois. Naquele ano, o TSE realizou de forma inédita o processamento eletrônico do resultado das eleições em recursos computacionais da própria Justiça Eleitoral. Em 1996, oficialmente, a urna eletrônica foi lançada. O equipamento era desejo antigo no país e tinha como objetivo eliminar fraudes no processo eleitoral, afastando a intervenção humana. Até 1996, quando as urnas eletrônicas começaram a ser implementadas, a apuração dos votos levava dias e até semanas. Naquela época, 32 milhões de pessoas participavam das eleições municipais. Ao todo, foram 70 mil urnas eletrônicas espalhadas por 57 cidades brasileiras. A primeira eleição totalmente informatizada no Brasil foi em 2000. Naquele ano, os brasileiros foram decidir o pleito municipal no dia 1º de outubro. E segundo os jornais da época, algumas urnas apresentaram falhas e levavam algumas horas para que fossem consertadas. Segundo informações de jornais da época, com a informatização, o tempo de apuração passou cerca de 10 dias para menos de 48 horas. No pleito de 2000, 19 horas após o encerramento da votação, 98% dos votos estavam apurados, sendo considerado um dos pleitos mais rápidos do mundo. O voto eletrônico foi uma grande revolução no processo eleitoral brasileiro. O projeto da urna eletrônica era eliminar completamente a fraude. Como vimos no decorrer da história da votação no Brasil, tivemos muitos relatos de fraude. E pelo fato da urna eletrônica afastar a intervenção humana, o uso do voto eletrônico, ou seja, a solução computacional, seria processar eletronicamente os votos com rapidez à prova de fraudes, propiciando então uma apuração rápida e segura. A urna eletrônica registra os votos por meio de um display de cédula eleitoral aliada a componentes mecânicos ou eletroópticos que podem ser ativados pelo eleitor, tipicamente botões ou uma tela tátil, processando assim os dados por meio de um programa de computador e registrando-os em componentes de memória. Algo importante mencionar é que o processo ocorre localmente sem conexão à internet. Após a eleição, a urna produz uma tabulação de dados de votos armazenados de um componente de memória removível com uma cópia impressa. O sistema também pode fornecer por meio para transmitir boletins de voto individuais ou totais de votos para um local central para consolidar e relatar os resultados regionais. A urna eletrônica foi desenvolvida pelas empresas Unisys é uma empresa global de serviços e soluções de tecnologia da informação. Omnitech, serviços de tecnologia e marketing que aperfeiçoou o modelo em 1997 para um modelo que se tornou padrão brasileiro. Microbase, que é voltada ao desenvolvimento de software básico. Já o grupo de engenheiros e pesquisadores que desenvolveram ligados ao Comando Geral de Tecnologia Aeroespacial, CTA, e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, tiveram participação fundamental no projeto da eleição informatizada em grande escala no país. Destacam-se aí o trabalho dos engenheiros Mauro Hachioka, INPE, Paulo Nakaya, INPE, Antônio Ezio Salgado, INPE, Oswaldo Katsumi, CTA, Miguel Adrian Carreteiro, INPE, dentre outros profissionais, pela concepção da segurança do equipamento. A urna eletrônica brasileira basicamente é um computador para coleta e apuração de votos da primeira geração, do tipo DRE, que significa Direct Recording Electronic Voting Machine, caracterizada pela gravação eletrônica direta sem impressão do voto para a conferência do eleitor. Já se tratando de seus componentes, segundo o projeto básico do modelo de 2010, os componentes principais da urna eletrônica brasileira são: memória, 2 cartões de memória flash, um interno e outro externo, com os dados idênticos, onde está gravado o sistema operacional, os programas aplicativos, os dados sobre os candidatos e onde os votos vão ser gravados através de mecanismos de segurança
redundância de forma a tentar dificultar o desvio de votos e a quebra do seu sigilo. Pendrive, para gravar o resultado ao final da votação, também é a chamada mídia de resultados. Módulo impressor, utilizado antes do início da votação para a impressão da zerésima, ao final da votação para a impressão do boletim de urna. Atualmente também são impressos o boletim de justificativa e o boletim de identificação dos mesários. A zerésima é uma etapa do teste de lisura ao qual a urna eletrônica é submetida. Trata-se de um relatório impresso imediatamente após o equipamento ser ligado, que atesta que cada urna usada no pleito tem 0 votos contabilizados e que traz o registro de todos os candidatos que participam da eleição. Terminal do mesário ou microterminal é um pequeno teclado numérico de 0 a 9 com leitor biométrico de impressão digital do eleitor, através do qual o mesário autoriza o eleitor a votar pela digitação do número do título do eleitor. É composto ainda pelas teclas Confirma e Corrige, por uma tela LCD e por luzes de LED, que indicam o status da urna liberado, aguarde e bateria interna. Atualmente, existe o leitor de identificação biométrica, onde o eleitor deposita sua digital para a identificação e liberação da urna para o voto. Terminal do eleitor, composto por uma tela LCD, um teclado numérico de 0 a 9, com informações em braille e identificação da tecla número 5, que permite a localização das demais teclas. Na cor preta, é elaborado na mesma disposição do telefone, através do qual o eleitor faz a sua escolha. Possui ainda as teclas branco, tela branca, corrige, tecla vermelha e confirma, tecla verde. Já a respeito do funcionamento do hardware e da urna eletrônica, um modelo usado no ano de 2015 representa as seguintes especificações. O processador era Intel Atom Z510P de 1.10 GHz, a memória RAM de 200 vias, 512 MB, expansível até 2 GB, a placa de vídeo VGA Color Onboard com saída de LVDS, um monitor LCD 10.1 polegadas. A urna dispõe também de outros componentes importantes, como hardware criptográfico, que é muito importante para a segurança do equipamento, o dispositivo que confere identidade individual às máquinas, assegurando a integridade e a origem dos seus dados, além de garantir que a urna execute apenas sistemas oficiais e assinados apenas pela Justiça Eleitoral. Mídias de votação. Durante a votação, a urna grava os dados em cartões de memória flash, um interno e outro externo, que garante a redundância caso um dos cartões sofra algum dano, e a mídia de resultados, espécie de pendrive de uso exclusivo para a gravação e transmissão dos dados que resulta na votação, projetado para se conectar à urna pela entrada USB. A impressora térmica para a emissão da zerésima e boletim de urna, alimentação, rede elétrica, bivolt, bateria 12 volts, bateria interna, bateria que tem duração de 10 horas e é acionada quando há falta de energia elétrica no local de votação, bateria externa, e se faltar energia elétrica na sessão, a carga da bateria interna se esgotar, a essa terceira opção de alimentação com a duração semelhante à bateria interna, e áudio para deficientes visuais. Lacres. Quando a urna está pronta para a votação, ela recebe lacres de segurança e material autoadesivo fabricados pela Casa da Moeda, que evidenciam qualquer tentativa de violação. Os lacres são colados em vários pontos da máquina: tampa de compartimento da mídia de votação, tampa do compartimento da mídia de resultados, tampa do compartimento do conector USB, teclado alfanumérico, gabinete do terminal do eleitor, compartilhamento do conector do terminal do mesário. Um novo modelo de urna mais compacto deve ser utilizado pela primeira vez nas eleições de 2022. A urna eletrônica modelo UE 2020. A nova urna tem um visual um pouco diferente dos modelos anteriores. O teclado fica abaixo da tela e não mais ao lado. A tela conta com maior qualidade de vídeo, o que melhora a visualização de informações e fotos para o eleitor. Além disso, o terminal do mesário não tem mais o teclado físico. Na nova urna, ela tem tela sensível ao toque, touchscreen, como em smartphones.
Quanto ao funcionamento da nova urna eletrônica, o processador é 18 vezes mais rápido que o modelo anterior e a bateria terá a duração por toda uma vida útil da urna, de 10 a 12 anos, o que vai reduzir os custos de manutenção. O modelo UE2020 conta com um algoritmo criptográfico dos mais apurados atualmente disponíveis e tem certificação pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP Brasil. Um laboratório certificado pelo Instituto Nacional de Pesos e Medidas, Inmetro, fez uma avaliação do programa embarcado e do código-fonte e verificou que eles atendem plenamente os requisitos do Instituto Nacional Tecnológico da Informação, ITI. Já se tratando da segurança das urnas eletrônicas, há 26 anos tem propiciado o voto acessível, rápido e seguro. A urna é fabricada de maneira a suportar diferentes condições de clima, armazenamento e transporte pelo Brasil. A máquina é também totalmente isolada, não existindo nenhum componente, seja placa de rede ou Bluetooth, que permita a entrada e saída de dados de internet, nem acesso remoto. O exame pela USP em convênio de cooperação técnica com o TSE direciona ao aprimoramento do sistema e da urna eletrônica no que se refere à modernidade, a segurança e a transparência, com foco nas eleições em 2022. De acordo com o coordenador de tecnologia eleitoral do TSE, Rafael Azevedo, o conjunto de testes garante a segurança do processo eleitoral. Neles, a UE 2020 foi exposta aos mesmos ataques executados em todos os testes públicos de segurança anteriormente já realizados. A conclusão que o modelo novo da urna testado preserva todas as proteções existentes nas versões anteriores, dotadas de hardware de segurança, criando um cenário similar de resistência a invasões quando utilizadas. É sempre bom lembrar que em nenhum teste de segurança foi possível alterar o destino e a integridade de uma votação. O software da urna é maduro do ponto de vista de segurança e que aplica as técnicas de criptografia e assinatura digital de maneira correta. Além disso, observaram que o registro digital do voto foi construído de maneira correta para a garantia do sigilo do voto. Uso do que há de mais moderno em termos de criptografia, assinatura e resumos digitais, garantindo que somente o sistema e programas desenvolvidos pelo TSE e certificados pela Justiça Eleitoral sejam executados nos equipamentos. Possibilidade de auditoria das urnas antes, durante e após a votação pelos partidos e instituições fiscalizadoras que integram a Comissão de Transparência das Eleições e pela sociedade em geral. Impressão da zerésima, comprovante que mostra que no início da votação não há voto registrado na urna para nenhuma candidatura. Emissão dos boletins de urna logo após o término da votação, com a distribuição de cópias aos partidos e a fixação dos boletins de urna em cada sessão eleitoral para quem quiser comparar com os dados divulgados no portal do TSE. As urnas continuam contando com um registro digital do voto. Nele, as informações sobre os votos são embaralhadas em uma tabela que assegura o sigilo da votação. Na última decisão do TSE, o eleitor deve deixar o celular com o mesário antes de votar. Segundo o TSE, o aparelho de celular deve ser deixado na mesa receptora junto com um documento de identificação. A decisão tem como objetivo garantir o sigilo do voto previsto na Constituição Federal, além de evitar eventuais coações aos próprios eleitores. A mesma regra vale para outros equipamentos, como máquinas fotográficas, por exemplo. A conclusão que temos é que a urna eletrônica, desde o seu primeiro protótipo, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, ainda no início da década de 1990, o projeto da urna eletrônica trazia o que havia de mais avançado à época para garantir a segurança da votação e a inviolabilidade do voto. A preocupação dos desenvolvedores da ideia não era para menos. O que se visava era justamente assegurar eleições à prova de fraudes, para romper o histórico de manipulações dos resultados, uma triste marca na trajetória da democracia brasileira. A urna não possui o hardware necessário para se conectar a uma rede e tampouco qualquer forma de conexão com ou sem fio. O sistema operacional contido na urna é preparado pela Justiça Eleitoral de forma a não incluir nenhum mecanismo de software que permita a conexão com redes ou acesso remoto.
Além disso, as mídias utilizadas pela Justiça Eleitoral para a preparação da urna e gravação dos resultados são protegidas por técnicas modernas de assinatura digital. O TEC, Tecnologia das Coisas, tem uma percepção muito positiva sobre as urnas eletrônicas. Por ser um mecanismo tecnológico muito seguro, inviolável e que garantirá aos brasileiros o mais precioso direito da escolha dos seus representantes políticos à prova de fraudes e manipulações, sendo assim um equipamento importante no cumprimento do voto seguro e da democracia brasileira, um bem que adquirimos e precisamos manter. A Tecnologia das Coisas agradece por estar aqui. Se inscreva, se gostar, deixe um joinha, fique à vontade para deixar comentários e compartilhe em suas redes sociais. Lembrando a todos que o voto é secreto. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado. E se gostaram, não se esqueça de deixar um joinha para reforçar o canal. E deixe um comentário o que acharam. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos. Obrigado a todos e até mais.